agronegócio. Em homenagem ao meu pai Roberto Jefferson, pela honra da minha família. Pelo Sérgio Moro, pelos evangélicos, militares das Forças Armadas, Beto Luca, que é criança na minha neta. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Bota assim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Nós tá vendo então que eu fiz 20 mil manifestantes? Cadê o MBL? Vocês não são democráticos! Você é puta! Vai embora! Manda ela daí! Vai embora! O colégio foi ocupado no dia 6, mas eu acho que para a gente fazer uma análise tem que voltar mais ou menos uma semana, 2 semanas antes até. Que começou com o Oruê me fazendo uma ligação e falando que a gente estava na hora da gente parar de deixar quieto e começar a exercer a força que a gente tinha, né, de começar a organizar um movimento. E aí nisso a gente começou a fazer umas assembleias e juntar pessoas e fazer umas panfletagens sobre a reforma, sobre a PEC. Nisso a gente foi sempre chamando pro ato de quarta-feira, Aí teve aquele ato de quarta-feira que foi tinha muita gente do CEP, acho que devia ter uns 1.000 estudantes do CEP, que a gente saiu daqui, passou no Tiradentes e conseguiu tirar eles do colégio pro ato, e aí foi lá para São José Andrade. Aí depois disso a gente viu o exemplo de São José, né, do Arnaldo, e a gente falou, cara, agora a gente não tem mais escolha, a gente vai ter que ocupar também, a gente tem que entrar nisso. Sou estudante! Mais uma vez! Sou estudante! Sou estudante, eu sou! Eu quero estudar! Mas o dever não quer deixar! E aí a gente começou a dialogar com alguns movimentos, com o Silabo B contra Temer e tudo mais, e começamos a organizar isso. Aí chegou na quinta-feira, eu fui pra casa, arrumei todas as minhas coisas e vim pra cá. E a gente chamou todo mundo para uma reunião, mais ou menos umas 10h30, na sala do Grêmio. E aí acho que até você deve ter umas imagens disso, né? A gente organizando tudo na sala do Grêmio e pensando, pegamos as correntes e aonde quem vai fechar o quê, e quem vai junto com quem, como é que a gente vai fazer. E aí a gente entrou e foi bem tranquilo até, a gente estava um pouco nervoso demais, eu acho, para a situação. A gente entrou e conseguiu trancar tudo sossegado. Com certeza foi extremamente cansativo, é difícil, né? A gente tá dormindo pouco e tudo mais, mas é coisa que você compreende com a luta, saca? A luta não vai ser fácil nunca. A gente cansa e tudo mais, mas é por uma coisa muito maior do que o meu cansaço, o meu bem-estar agora, que é tipo pelo futuro do país, pela educação, pelo serviço público. Então, assim, a gente cansa, mas a gente nunca desanimou por causa desse cansaço. A gente sempre teve na cabeça de que esse cansaço valeria a pena porque é uma luta muito maior. E assim, a questão de relação com o colégio mudou muito, cara. É muito diferente o colégio sendo gerido pelos estudantes, a questão do banheiro não ter mais gênero para banheiro, os banheiros todos são unissex. Parece que é a nossa casa agora. A gente gerindo isso, parece que a gente criou uns laços muito mais intensos com esse lugar. E ninguém manda, não tem pessoas que mandam uma nas outras, é sempre se aconselhando e resolvendo. E isso, tipo, criou uma parada muito forte, assim, um laço muito forte. Eu acho que as pessoas vão sair daqui muito unidas. Mesmo que essa ocupação acabe, quando sair daqui o movimento vai estar muito bem formado. É nós defendendo a educação, a autonomia, a autogestão. É nós por nós defendendo a educação. O problema dos partidos, pelo menos da esquerda hoje, não sei se isso vai poder ficar, mas pelo menos da esquerda, é que a galera se rachou completamente. A direita em si é um bloco unificado, você vai ver os votos e os caras votaram extremamente junto em tudo.
mas a esquerda é muito rachada, muito rachada. Então eu acho que sobra uma mensagem de que um movimento, para dar certo, tem que ser extremamente unificado. Todo mundo com a mesma pauta, lutando junto e sem, assim, se nós temos interesses um pouco diferentes, a gente vai ajustar os rumos do movimento para que nós dois consigamos ficar realizados com isso. Falar que eu estou muito envergonhada dos professores que a gente tem, porque o ano passado eu tive a greve inteira na frente da Alep, eu apoiei no dia 29 de abril como todos vocês, eu ocupei a Alep junto com todos vocês. Estão invadindo as escolas, MBL, comunidade, traficantes, as professores invadindo as escolas, agredindo estudantes. Que luta é essa que os professores estão do lado dos estudantes, derrubando o portão de colégio, assim como aconteceu no Rio? Desculpa, vocês que votaram pela suspensão da greve não representam nenhum estudante, vivem falando de união de classe, união de povo, em momento nenhum se uniram aos estudantes desse ano. Nós sabemos que nós estávamos preocupados, sim. Vocês estão aqui representando o Estado. E eu convido vocês a olhar a mão de vocês. A mão de vocês está suja com o sangue do Lucas. Não só do Lucas, como de todos os adolescentes e estudantes que são vítimas disso. O sangue do Lucas está na mão de vocês. Eu peço desculpa, mas o ECA nos diz que a responsabilidade pelos nossos adolescentes e nossos estudantes é da sociedade, da família e do Estado. Falar que eu estou muito envergonhada dos professores que a gente tem. A responsabilidade pelos nossos adolescentes e nossos estudantes é da sociedade, da família e do Estado. Quem que a gente te leva? Cara, não é hora de... Para, Leandro, não é hora disso. Letícia, Venezuela é um exemplo de democracia, querida. Venezuela é um exemplo de democracia, Quer dizer, infelizmente aconteceu isso. Eu não provoquei isso, né? Não foi uma coisa que eu queria que acontecesse. Não é que eu acho isso bom, acho isso bem ruim. Mas acho ruim até muito para as pessoas que estão experimentando esse ódio todo contra alguém que elas nem conseguem olhar no olho e ver quem é e tenta transformar num objeto. Assim, né? Comunista! Força democrata! Ah, Letícia Sabatella! Eu cuspo na cara! Quantas vezes foi necessário? Letícia Sabatella olhava e me filmava, o celular dela vai ao chão, porque ela não tem o direito de me filmar. Gritaram lá atrás, isso é golpe. É os mesmos que estão gritando golpe. Quem é? É os vermelhos. É os vermelhos. Isso, meu amigo, os vermelhos, filha da puta. Meu nome é Cirlei. Sou da terra da República de Curitiba. Eu defendo o Sérgio Moro. Eu estava aqui no manifesto aqui com os estudantes hoje de Curitiba. Eu faço parte de segurança. Bem no momento que o ato estava chegando próximo à rua, a gente foi fechar, como a gente já de praxe, a gente sempre fecha as ruas, mas não foi nenhum tipo de algazarra, a gente ia fechar só enquanto o manifesto passava, logo depois a gente ia passar, ia liberar, e um carro não gostou, avançou em cima de mim, me atropelou, me jogou no chão e fraturou os 2 punhos. Aí nós estamos esperando, aguardando a chegada do SAMU. O que aconteceu aquele dia foi que eu tava passando em frente a eles e falando que eu não acho correto na forma em que são treinados, né, instruídos, e até então nenhum quis dialogar comigo. Foi quando eu tava saindo em direção à marcha que uns 3 deles vieram e já me derrubaram, falando que eu tava preso. Aí quando me levaram no Camburão, ali no local mesmo, me enforcaram dentro da viatura, falando que eu ia aprender a respeitar a polícia. E forjaram também uma depredação ao patrimônio público, falando que eu tinha amassado uma viatura. E me acusaram de desacato e resistência também.
que eu tive que pagar um salário mínimo na delegacia, onde eu fiquei até as 3 horas da manhã. Estou pagando 30 horas de serviço comunitário. Se ali na frente das câmeras, no local, no centro de Curitiba, eles fazem isso, imagine diariamente o que eles não fazem nas nossas periferias, né? Você, Gazeta, não tem o direito de pautar a sociedade de Curitiba e do Paraná. Um veículo de comunicação sério deveria ouvir as ruas, a sociedade e transparecer em suas páginas a realidade. Não é o que você faz, Gazeta, pois você só escuta as ruas do Batel, do Jardim Social, do Clube Curitibano. E isso acaba dividindo muito mais uma das cidades mais desiguais do mundo. Gazeta, você não ouve, não dialoga, vomita. Defende quem paga anúncios e assinaturas. Quantos são esses? 30 mil? Nós somos milhões de curitibanos e paranaenses e a sua visão tosca e irônica dos nossos bairros não nos representa, nem nunca vai nos representar. A escola deve ser grande aliada de cada jovem na sua formação intelectual e social. A professora de Sociologia de uma escola pública de Curitiba, no Paraná, foi afastada após a repercussão de um vídeo em que alunos cantam uma paródia da música Baile de Favela. No primeiro ano ele tem que estudar os clássicos da sociologia, como Marx, Weber, Durkheim, e Marx é um dos clássicos, né? E buscando essa aproximação com a realidade do aluno, a gente resolveu trabalhar a paródia. A escola sem partido nada mais é do que a escola de um partido só. Quando a gente fala em uma escola sem partido, a gente está dizendo que a escola terá apenas uma visão ideológica. Liberdade de expressão é uma coisa. A liberdade de expressão ela não anda junto com a liberdade de opressão. Ninguém tem liberdade de oprimir ninguém. E como a gente vive nesse processo de instabilidade política, social, econômica, as pessoas confundem muitas coisas. O conhecimento ele amplia, o conhecimento ele abre a mente. O conhecimento ele liberta. E como nós vamos fazer com que a sociedade se liberte, que a humanidade ela se emancipe? Eu não sou a primeira professora que estou sendo reprimida e não vou ser a última. Toda vez que a gente vive esse processo e alguém tenta trazer de forma diferente um conhecimento, fazendo com que o aluno pense sobre a realidade social da qual ele está inserido, a gente sente na pele os resquícios da ditadura. O princípio do CWD não é unificar a esquerda. Seria uma pretensão, uma presunção, uma prepotência. O propósito do CWD é, de alguma forma, contribuir para que haja uma convergência dos grupos de esquerda para lutar por um ponto em comum. No caso, agora é fora dele. Mas existe muita resistência. Bom, nós temos o propósito de contribuir para que haja essa convergência. Nós vamos abrir mão desse ponto em comum para nos dividir mais ainda. Essa é uma questão muito importante. Por que o CWB conquistou esse pequeno prestígio numa cidade ultraconservadora? Porque ele está respeitando as pautas de todas as correntes de esquerda que existem na cidade. Se a gente vai começar a botar o dedo na ferida dos outros, e começar a
querer tomar um certo protagonismo dentro das manifestações, nós vamos ser rechaçados. Cara, olha só, cara. Nós temos que fazer essa análise profunda para entender o passado, para poder nos posicionar no presente de uma maneira que nos possibilite uma visão mais abrangente, nos dê um horizonte mais aberto do que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que administrar essas contradições que existem entre os movimentos e as nossas próprias contradições. O CWB conseguiu construir mais de 20 manifestações numa cidade como Curitiba. Então, se nós não temos organização, se nós não conseguimos botar esse pessoal na rua, quem é que vai pôr então? Vamos relativizar então essas nossas críticas, sem deixar de fazê-las, mas vamos relativizar e vamos pegar os pontos em comum, as conexões, e vamos procurar manter esse grupo unido, justamente para ter uma força suficiente para fazer oposição ao que nós consideramos perverso para o país de Deus. Toda casa hospeda a insegurança contra gosto. Dá pra ver o medo e a tristeza em cada rosto. O povo grita pedindo pra não ser mais assaltado. Mas quem protagoniza os maiores assaltos é o próprio Estado. O povo unido jamais será vencido, nem as palavras de ordem fazem mais sentido. A gente chama prefeito, deputado, governador, vereadores, policiais, ops. Alguns massacram professores. A gente monta um ato, chama a televisão, clama, pede atenção, vai pra cadeia ladrão. Enquanto isso, os ladrões ricos nos roubaram mais $1 milhão. Quando o conformismo acaba, começa a revolução. Isso, meu amigo, eu li numa pichação. A gente está começando a tentar se organizar, a não perder esses contatos que a gente conseguiu em todos os colégios, meio que criar um coletivo autônomo de organização secundarista, até a sigla seria CAUS, né? que seguiria bem essa linha de horizontalidade, a gente organizado e tudo que for decidido ser sempre em assembleia, sempre horizontal, nunca vai ter uma mesa de pessoas falando uma para as outras, vai ser sempre todo mundo falando com todo mundo, como se fosse uma conversa mesmo. Então eu acho que esse é o primeiro passo e daí a gente pode tirar muita coisa, né?
mais segurança contra gosto. Dá pra ver o medo e a tristeza em cada rosto. O povo grita pedindo pra não ser mais assaltado. Mas quem protagoniza os maiores assaltos é o próprio Estado. O povo unido jamais será vencido. Nem as palavras de ordem fazem mais sentido. A gente chama prefeito, deputado, governador, vereadores, policiais. Ops, alguns massacram professores. A gente monta um ato, chama a televisão, clama, pede atenção, vai pra cadeia ladrão. Enquanto isso os ladrões ricos nos roubaram mais 1 milhão. Quando o conformismo acaba, começa a revolução. Isso, meu amigo, eu li numa pichação.